Nesta aula abordaremos o processo de rasterização e apresentaremos um algoritmo eficiente para a interpolação perspectivamente correta de atributos associados aos vértices dos polígonos que representam os modelos geométricos. Após a multiplicação dos vértices pela matriz de projeção e posterior mapeamento dessas coordenadas para a viewport, estamos prontos então para iniciar o processo de rasterização, que basicamente consiste em interpolar os atributos dos vértices da primitiva, produzindo então o preenchimento da mesma. Isso corresponde então a definir, por exemplo, o valor de cor, a visibilidade e, eventualmente, a aplicação de um modelo de iluminação a cada um dos fragmentos. Isso envolve ainda a possibilidade de realização de operações de anti-aliasing e mapeamento de textura. Antes de iniciarmos a descrição do algoritmo para fazer a interpolação de atributos, vamos então brevemente rever o contexto no qual nos encontramos. Então, dado um volume de visualização, aqui representado por esse tronco de pirâmide, notem o near plane caracterizado então por este retângulo menor e o far plane caracterizado pelo retângulo maior, temos um volume de visualização contendo um único triângulo. Após a multiplicação pela matriz de projeção e divisão perspectiva, a divisão por W, este volume de visualização é transformado em um cubo e, consequentemente, todo o conteúdo do volume de visualização acaba sendo também transformado, deformado por consequência desse mapeamento. As coordenadas dos vértices, elas se encontram então neste espaço normalizado, lembrem-se, trata-se de um cubo de lado 2, centrado na origem, e passaremos então a aplicar transformações dessas coordenadas normalizadas para coordenadas do dispositivo, coordenadas de pixels. Bem, temos, portanto, até esse momento, apenas coordenadas de vértices e aí feito, então, este mapeamento para coordenadas de tela. Começa aqui, então, o processo de rasterização que objetiva, por exemplo, realizar o preenchimento do interior dos polígonos. Naturalmente, se a renderização é para preenchimento, podemos ter alternativamente representações em aramadas, ou seja, wireframe, onde precisaremos rasterizar apenas as arestas, ou, em casos mais extremos, representar então apenas os vértices, né, como na forma de pontos, rasterizando pontos. Bem, é preciso então, para fazer o preenchimento do interior dos polígonos, interpolar os valores dos atributos associados aos vértices. Neste caso específico, então, estamos interpolando cores, mas também precisamos interpolar valores de profundidade, eventualmente coordenadas de textura, vetores normais, entre outros. A interpolação da profundidade é fundamental para que nós possamos resolver questões de visibilidade, que polígonos, ou mais especificamente, que fragmentos de quais polígonos sobrepõem ou provém, então, oclusão a outros fragmentos de outras primitivas. Isso é feito, então, por meio dos valores de profundidade, a coordenada Z, interpolada durante o processo de rasterização. Notem que, ao fazer a rasterização de arestas diagonais, ou seja, considerando que nós tratamos uma imagem como um grid irregular, nós podemos ter arestas perfeitamente representadas se elas forem horizontais ou verticais. No caso de arestas diagonais, nós podemos obter, então, alguns artefatos, como aqui representados, caracterizados, então, por aliasing. E parte do processo de rasterização corresponde também a suavizar
essas arestas, minimizando então a percepção desses artefatos, um procedimento conhecido pelo nome de anti-aliasing. Por fim, nós ainda podemos aplicar texturas às primitivas dos modelos geométricos, né? Nesta aula, nós estaremos concentrando a discussão na interpolação de atributos de vértices, a interpolação dos valores de atributos de vértices. Em aulas subsequentes, nós trataremos então das questões envolvendo visibilidade, anti-aliasing e aplicação de texturas. Para realizar a rasterização de cada um dos triângulos, nós vamos então computar quantidades chamadas aqui de dx, dy e dz para cada uma das arestas correspondentes então ao triângulo a ser rasterizado. Então considerem, por exemplo, triângulo com vértices V1, V2 e V3, ele tem associado a si então um conjunto de 3 arestas aqui indicadas. Bem, nós calcularemos para cada uma delas essas quantidades e assim considerem, por exemplo, a aresta E1, caracterizada pelos vértices V1 e V2. A quantidade dx1, portanto, será definida pela diferença entre a coordenada x do vértice V2 e a coordenada x do vértice V1. Então, V2x menos V1x. Isso corresponde, portanto, a esta extensão ao longo da dimensão x. Calcularemos também dy1, ou seja, a diferença entre as coordenadas y dos vértices V2 e V1, e também dz1, a diferença entre as coordenadas z dos vértices V2 e V1, respectivamente. Bem, notem que, como já estamos no espaço de tela, né, porque mapeamos então para a viewport, nós teremos então que as unidades de dx e dy serão medidas em pixels, enquanto que dz, dado que a coordenada z não é mapeada então para a tela, continua no NDC, nós teremos então o valor de dz medido então em unidades de NDC. Bom, além disso, nós vamos calcular para cada uma das arestas incrementos em x e em z por scanline. Um scanline, então, é uma linha horizontal de pixels. Então, vejam que ao calcularmos a diferença dx dy, nós estamos calculando isso para cada uma das arestas, né? Nós estamos calculando, na verdade, o incremento em x, quanto eu devo deslocar x para permanecer ao longo da aresta, partindo do vértice inicial, cada vez que eu mudo de scanline. Então, eu mudo de um scanline para o próximo, eu vou acrescentando, então, o valor do incremento em x e isso me permitirá, então, permanecer ao longo da aresta. Faremos isso também para a componente z. Não precisamos, naturalmente, calcular um incremento com relação à coordenada y, porque esse incremento é de uma unidade, né? À medida que nós passamos de um scanline para o próximo, nós alteramos exatamente uma unidade em y. Uma vez identificadas as arestas de um triângulo, bem como calculados os valores de incrementos em x e em z associado a cada uma dessas arestas, podemos então enunciar um algoritmo para fazer a interpolação, preenchimento do polígono. Considere, portanto, o vértice mais acima, nesse caso o vértice V1, e a ele temos associadas duas arestas. Né? Essas duas arestas serão chamadas de arestas ativas. Neste caso, chamaremos de arestas E1 e E2. Bem,
Para cada uma das arestas ativas, elas cortarão então um scanline em determinado momento. Notem, eu começo por um scanline que no início passa apenas pelo vértice V1, depois a linha abaixo, a linha subsequente e assim sucessivamente. E nós vamos então, ao longo de cada uma dessas arestas, interpolar, ao longo das arestas, repito, né, valores de atributo correspondendo então à posição cortada pela scanline atual. Notem que eu vou interpolar, além dos valores de x e z, outros atributos, como por exemplo, cor, vetores normais, coordenadas de textura, etc. Faremos isso ao longo dos vértices. Esse é um processo de interpolação, portanto, linear ao longo de cada uma das arestas. Notem que, a partir daí, nós vamos poder estar calculando a medida em que nós passamos de um scanline para o próximo, nós vamos poder estar estimando o valor da nova coordenada y, ou da nova coordenada x e da nova coordenada z, simplesmente considerando o valor anterior e somando os incrementos calculados há pouco. Bem, uma vez num scanline, já tendo interpolado os valores de atributos, nós vamos agora poder interpolar ao longo do segmento caracterizado pelos limites entre as duas arestas, nós vamos interpolar os demais atributos. Notem que durante esse processo de interpolação, agora a coordenada x está variando de uma unidade em uma unidade. Então, eu vou interpolar os valores de z, ou seja, profundidade, cor, normais, etc. E farei isso ao longo do scanline. Notem que estaremos fazendo aqui um processo de interpolação linear com base em valores já interpolados linearmente. Então, a este processo de interpolação, nós chamaremos de uma interpolação bilinear. Notem, entretanto, que para obtermos resultados corretos, o nosso processo de interpolação ele precisa levar em conta o processo de distorção perspectiva. Assim, seja, por exemplo, a representação mostrada aqui, onde temos um retângulo que está orientado com um certo ângulo com relação à câmera. Portanto, esta parte do retângulo aqui está mais próxima da câmera, o lado paralelo a este, então, mais distante, se encontra, naturalmente, é percebido com um encurtamento, né? E ao mapearmos essa textura, tendo a seguinte associação de coordenadas de textura 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 0, 1, onde mapeamos, então, inteiramente esta textura, com suas coordenadas, né, o seu espaço canônico para a definição da textura, mapeada integralmente a esses dois polígonos, nós obtemos então o seguinte resultado. É isso que a gente espera obter. Notem que, em função da distorção perspectiva, essa deformação perspectiva, encurtamento que ocorre à medida que o objeto ou os elementos da cena se afastam da câmera, nós podemos observar então aqui quadrados, né, da textura projetados aqui como quadriláteros com áreas significativamente maior do que aqueles mais distantes, o que é esperado. Né? Notem também que o espaçamento ou a distância, né, a altura desses elementos vai diminuindo à medida que se afastam da câmera. Então, essa altura aqui, desse quadrilátero, é maior do que a do mais distante, por exemplo. Entretanto, o processo de interpolação bilinear que nós escrevemos há pouco, ele, apesar de ser bastante simples e intuitivo, fácil de explicar, ele produz resultados incorretos, porque ele ignora a distorção perspectiva. Observemos então o seguinte exemplo. Aqui nós temos aqueles dois triângulos representados no slide anterior e aqui com o mapeamento da textura usando aquelas mesmas coordenadas mostradas há pouco. Ignorem, no momento,
este serrilhado que aparece, então, nessas arestas, isso corresponde a um artefato do processo de resampling baseado em nearest neighbors, né? Os vizinhos mais próximos. E vamos considerar, então, o seguinte mapeamento. Lembre-se, considerando apenas a coordenada S de textura. Então, S vale 0 na esquerda, vale 1 no extremo aqui direito, então, do meu polígono. Então, também 0, S vale 0, S vale 1 aqui nessa outra extremidade, nesse vértice superior direito, né? A coordenada T variaria, então, na vertical, não está sendo mostrada para simplificar a nossa discussão. Então, considerem que a coordenada S ao longo da aresta que divide os dois triângulos, ela também varia de 0 até 1. E se nós, então, marcarmos o valor de S igual a 0,5 nos dois extremos, nessa linha de baixo, na linha de cima, e na metade, então, da aresta diagonal, e podemos ainda traçarmos linhas ou isolinhas, né, linhas de isoparâmetros aqui, a gente percebe algumas coisas estranhas. Primeiro, uma distorção do padrão. Os dois mapeamentos, eles, na verdade, não têm uma transição suave. Isso ocorre por uma razão muito simples. As áreas desses triângulos são diferentes. Okay? O mapeamento de textura é um mapeamento projetivo, mas o mapeamento projetivo ele exige a definição de correspondências entre 4 pares de pontos. Quando a gente trata cada triângulo separadamente, nós temos apenas 3 pares de pontos, né? E, portanto, isso não é suficiente para definir um mapeamento projetivo. Nós temos apenas aí um mapeamento afim, e isso é responsável por essa descontinuidade, essa questão das áreas. Naturalmente, isso é um problema que a gente pode resolver e é resolvido no pipeline, mas só para explicar para vocês essa questão da distorção. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de que, por termos um mapeamento bilinear, né, ou uma interpolação bilinear, isso feito em coordenadas de pixels, o que acontece é que leva um mesmo número de scanlines para a gente ir, por exemplo, de S ou ainda a coordenada T, né? De 0 a 0,25, a 0,50, a 0,75 e a 1. Isso quer dizer que eu tenho o mesmo número de scanlines independente correspondendo a uma quantidade fixa de valores de textura, independente, então, da distância. Isso produz, portanto, um espaçamento igual nessas alturas aqui, o que é incorreto. Já no caso que nós pretendemos obter, há um encurtamento, como já falado, e isso é obtido por meio de um tipo de interpolação não bilinear, mas uma interpolação hiperbólica. E nós vamos agora dar início ao processo de discussão e entendimento do que precisa ser feito para obtermos, então, essa interpolação perspectivamente correta. Após essa discussão, nós vamos então elaborar um algoritmo para fazer o mapeamento de forma perspectivamente correta, o processo de interpolação de atributos, né, que produza resultados que estejam de acordo com a nossa percepção perspectiva. Então vamos considerar aqui o problema em 2D, né? Temos uma vista lateral, onde temos um observador, ou a nossa câmera, e aqui nós temos então o corte do que seria o nosso retângulo. Nós temos dois vértices, né? Definindo então aqui, digamos, uma aresta daquele nosso retângulo. E temos atributos, nesse caso, atributos de cores diferentes associados, digamos, ao vértice VI e ao vértice VJ. Notem que nós, então, podemos agora projetar esses atributos,
né, os vértices, uma vez projetados para que a gente possa, então, fazer o processo de rasterização, eles serão projetados, digamos, nestas posições aqui. Imaginem que isso é o nosso plano de imagem, já seriam, por exemplo, as próprias coordenadas de pixel. Bem, nós podemos agora imaginar um ponto ao longo daquela aresta, ou ao longo do nosso retângulo lá, mas vamos considerar aqui uma aresta, né, simplificando a nossa discussão, e imaginem o seguinte, que eu tenho um atributo de cor que é interpolado entre esses dois. Eu vou, então, dizer que tanto essa posição quanto o valor do atributo pode ser definido como o valor obtido nesse vértice VI mais alfa vezes a diferença entre VJ e VI. E esses valores podem estar tanto associados a valores de coordenadas como atributos quaisquer, como cor, coordenadas de normais, etc. Notem que o parâmetro alfa ele varia de 0, quando nós estamos exatamente sobre VI, e ele assume o valor 1 quando estamos exatamente sobre VJ. Bem, nós podemos agora imaginar o seguinte, nós temos coordenadas homogêneas, né, associadas, então, a estes vértices. Notem que, no nosso caso, W correspondia, então, à distância, né, a distância do vértice à câmera, ao longo do eixo Z. Então, corresponde exatamente, né, a distância ao longo do eixo Z. Lembrem, a gente calculava menos Z porque estávamos usando o sistema mão direita. Então vamos lá. Uma questão aqui bastante importante é que a gente pode agora pensar em projetar este atributo, ou a posição, um elemento no espaço, sobre o nosso plano de imagem e aqui obter, então, a sua projeção, as suas coordenadas, por exemplo, de pixels. Bem, uma observação importante é que, muito embora eu tenha o valor de um parâmetro alfa aqui variando, então, ao longo desta aresta, não será o mesmo valor de alfa que eu vou utilizar para fazer a interpolação entre esses elementos aqui, entre as projeções dos vértices originais. Isso porque estes elementos mais distantes, essa porção mais distante, sofre um encurtamento em função da perspectiva muito maior do que os elementos que estão mais próximos. Bem, a gente precisa então entender como funciona este processo. Vamos considerar então o seguinte triângulo retângulo aqui, que nos permite, na verdade, observar três triângulos semelhantes. Um triângulo caracterizado aqui por essa diagonal, né, essa hipotenusa D1, temos um cateto C1 aqui. Temos um outro triângulo também semelhante, definido pela hipotenusa D2 e por esse cateto C2, aqui está ele. E temos o triângulo completo aqui, cuja hipotenusa é dada por D1 mais D2 e cujo cateto é dado, então, por C1 mais C2. Bem, vejam que nós podemos definir, dado, então, aqui um ângulo gama, nós podemos dizer que o valor de CI, seja lá qual valor de C eu esteja adotando, é igual ao valor de DI, né, o valor correspondente da hipotenusa, vezes o cosseno de gama. Podemos ainda dizer o seguinte, que D1 ou D1 está para D1 mais D2, assim como C1 está para C1 mais C2. Né? Nós temos estas proporções aqui garantidas, o que nos permite concluir imediatamente que, à medida em que eu me desloco ao longo
desta hipotenusa ou dessa linha diagonal, eu vou estar me deslocando proporcionalmente o mesmo ao longo desta linha horizontal, ou seja, o valor de alfa que eu usar para interpolar o valor dos parâmetros, né, dos atributos de V1 a VJ, é o mesmo valor de alfa que eu vou utilizar para interpolar os valores de coordenada W, partindo também de VI para VJ. Ok? Então, verifiquem isso, né? É bastante simples e imediato. Bom, nós sabemos que o processo de projeção perspectiva é obtido, então, dividindo-se o valor de atributo, por exemplo, no caso, as coordenadas x, y, etc., né, pelo valor da coordenada w. E isso vale também, pessoal, para os valores de atributos quando eu estiver interpolando. Então, veja bem, para qualquer atributo, quando eu quiser projetar sobre o meu plano de imagem, o valor que eu vou, então, utilizar corresponde ao valor do atributo, aqui representado pela letra A, o valor do atributo, né, interpolado entre os vértices I e o vértice J, né, os vértices I e J, dividido, então, pelo valor interpolado das componentes W, né, associadas, então, a estes vértices. Portanto, tudo que eu preciso fazer é pegar o valor do atributo, seja ele cor, vou interpolar ao longo desta aresta, né? Vou também interpolar o valor correspondente das coordenadas W, naturalmente usando o mesmo parâmetro aqui de interpolação, e depois divido um pelo outro. Com isso, eu vou obter o valor corrigido para qualquer atributo. Bem, isso, então, entendido que deve ser assim, porque isto nós estamos fazendo a interpolação no espaço tridimensional e depois, então, fazendo a projeção perspectiva. A questão é que, na prática, durante um processo de rasterização, nós estaremos trabalhando diretamente no espaço de pixels para fazer o preenchimento e não no espaço 3D e depois projetando, né? Notem que se eu tivesse que fazer a interpolação aqui e depois projetar, eventualmente teria muita tarefa redundante, vários elementos que estariam sendo projetados sobre os mesmos pixels, etc. E, portanto, o que será, então, o nosso desafio na continuidade dessa aula é encontrar um mecanismo eficiente, um algoritmo eficiente, que nos permita, então, na verdade, passar de coordenadas de pixels para estimar os valores dos atributos no espaço tridimensional, né? No nosso espaço aqui, digamos, euclidiano, e aí poder utilizá-los para fazer o preenchimento dos pixels e fazer isso apenas para os pixels necessários, né? Eu não preciso ficar, como eu disse, projetando uma infinidade de valores e tendo trabalho descartado, sobreposto, etc. Não. Vou orientar esse processo ao espaço de pixels e para cada um deles fazer a pergunta: que valor eu devo colocar aqui? E isso vai servir, então, para todos os atributos, sejam eles cor, coordenadas de textura, vetores normais, etc. Bem, vamos fazer ainda mais alguns exercícios só para que vocês se convençam de que, de fato, o valor do parâmetro utilizado, por exemplo, para a interpolação nesse espaço não corresponde ao valor utilizado para a interpolação aqui no espaço de tela. Então, vamos considerar um exemplo bem fácil de analisar, seja alfa igual a 0,5, ou seja, estou exatamente na metade desse segmento. Esse
ponto, então, com todos os seus atributos, seria projetado neste valor. E pela construção geométrica, vocês já percebem que este elemento aqui, essa altura, é maior do que essa altura. Mas vamos verificar isso de forma um pouco mais rigorosa. Então, considerem esse triângulo retângulo e considerem o outro triângulo retângulo mostrado aqui abaixo. Notem que nós temos, então, podemos definir aqui ângulos, um ângulo θ, né, que essa linha, essa aresta aqui, que caracteriza um elemento no meu espaço 3D, faz com a reta horizontal. Estou considerando aqui, por exemplo, uma linha horizontal na qual o observador olha, então, ao longo do eixo Z. Temos um ângulo θ. Naturalmente, temos aqui um ângulo reto, porque eu disse essa linha é perpendicular, então, às linhas ou aos planos W que nós utilizamos. Portanto, também temos aqui um ângulo beta, né? E temos, por consequência, aqui também um valor de ângulo θ e temos, de modo análogo, um ângulo beta ali em cima, dado que esse também é um ângulo reto. Notem que, considerando então esta construção, o que nós temos é um valor h para esta altura, né, a altura deste cateto aqui, cateto adjacente ao ângulo beta, e, portanto, h também será a altura do cateto adjacente ao ângulo beta. Como esses valores são iguais, essas alturas são iguais, mas esse aqui encontra-se bem mais próximo da câmera, a sua projeção será maior que a projeção da mesma altura que se encontra mais distante da câmera. Podemos fazer a mesma consideração agora com uma linha divisada que não seja mais horizontal, para que vocês se convençam que não há nenhuma dependência no fato de essa linha de observação estar associada, então, ao eixo Z da câmera. Então, vamos lá. Mesma construção, né? Temos o ponto agora sendo observado de uma outra posição, de um outro ponto de vista. Então, vamos lá. Podemos aqui construir um triângulo, um outro triângulo, mas notem que o que é fundamental aqui é que continuamos tendo a mesma linha diagonal e ela vai cortar, então, a minha linha divisada e, portanto, vou ter um ângulo θ, terei também aqui um mesmo ângulo θ. Bom, esta linha vai continuar cortando um plano aqui nesse caso, né, uma linha vertical, aqui uma outra linha vertical, e, portanto, teremos o mesmo ângulo beta ali inalterado, né? Claro, o valor do ângulo θ e do ângulo beta, com respeito ao desenho anterior, eles mudaram, mas esta relação aqui de esse ângulo igual a esse ângulo igual àquele, isso continua válido, né? Então, vamos lá. Portanto, teremos valores h de modo semelhante e esse, em estando mais próximo do que aquela mesma altura, novamente se projetará numa área maior na minha tela, no meu plano de imagem. Bem, e na medida em que nós vamos então nos deslocando, então, o parâmetro se desloca ao longo desta aresta, nós temos, portanto, projeções variadas. Uma observação extremamente importante aqui para a gente, portanto, é o fato de que estes atributos associados aos vértices em 3D, em particular, né, é mais fácil de começar a nossa discussão pensando nas coordenadas de vértices, né? Nas coordenadas dos vértices, nós podemos, então, multiplicá-los pela Projection Viewport Matrix, aquela matriz que nós construímos numa aula anterior, quando falamos, então, do mapeamento para a viewport, e isso nos permitiria, por exemplo, obter coordenadas de pixels no espaço homogêneo, ou seja, aquele espaço antes de fazer a divisão perspectiva. E isso teria sido obtido, então,
por meio de uma multiplicação, né, de matrizes. Notem que algumas observações importantes. Teríamos aqui um mecanismo para ir, no caso do espaço euclidiano, para um espaço homogêneo de pixels. E se pudermos, então, inverter essa matriz, inverter essa transformação, teremos um mecanismo para irmos de um espaço homogêneo de pixels para um espaço euclidiano aqui, que é isso que nos interessa para pegar os valores de atributos e poder colocar, então, nos valores associados aos pixels. Então, veja bem, por meio daquela matriz que combina projeção e viewport, e antes de fazer a divisão perspectiva, nós temos um mecanismo de fazer, então, esse tipo de mapeamento. Notem que, na prática, nós não estaremos utilizando para o nosso pipeline esta matriz, mas ela provê um mecanismo, uma ferramenta adequada para nós pensarmos uma solução e construirmos um algoritmo, então, para obtermos um mecanismo, um algoritmo, sim, capaz de, partindo de coordenadas de pixels, obtermos os valores dos atributos no espaço euclidiano para, sim, colocarmos exatamente nas posições corretas. E, com isso, então, estaremos fazendo essa amostragem apenas nas coordenadas necessárias para preenchimento dos pixels durante o processo de rasterização. Então, vamos lá. Para definirmos esse algoritmo, eu vou introduzir aqui alguma notação. Primeiro, nós vamos estar trabalhando ou no espaço dito euclidiano, e aí simplesmente vou utilizar a letra E para representar iSpace ou Camera Space, né? E eventualmente falarei de pixels, no espaço de pixels, esse que aí vocês já conhecem, e utilizarei apenas a letra P. Bom, neste caso, quando falarmos, por exemplo, de espaço de câmera, e lembrem, estou falando de espaço de câmera ou iSpace, porque nós já estamos assumindo que todos os atributos, né, em termos de coordenadas, encontram-se no espaço de câmera, para que a gente possa então aplicar a transformação, a projeção perspectiva, o mapeamento para viewport. E, naturalmente, todos os valores de atributos, como cores, coordenadas de normais, etc., também estarão expressas aí nesse mesmo espaço. Assim, por exemplo, um ponto com coordenadas x, y, z, eu vou representá-lo aqui, né, representar essas coordenadas como ex, ey, ez, 1, né, em coordenadas homogêneas. E lembre-se, sempre usamos uma representação de vetor coluna, por isso, então, a transposição aqui. Os demais atributos nós vamos representar, por exemplo, como eColor, eNormal, eCoordenadas de texturas. E aqui, por exemplo, vocês podem imaginar o desdobramento disso em ER, EG, EB. Aqui E, coordenada x da normal, E, coordenada y da normal, E, coordenada z da normal e assim sucessivamente. Tá? Bem, quando estivermos falando de um espaço homogêneo, eu vou utilizar um til sobre a letra. Então, por exemplo, a representação homogênea destes atributos aqui seriam, então, etil x, etil y, etil z e etil w. Né? Lembrem-se que este camarada é apenas um caso particular deste outro espaço quando o etil w é igual a 1. Bom, e se tivéssemos, por exemplo, representando valores de pixels, e aí também, né, coordenadas de pixels, nesse espaço homogêneo, teríamos então petil x, petil y, petil z e petil w. Aqui nós vamos já verificar o que exatamente representam esses valores. Bom, e temos a nossa matriz, vou chamar aqui de VP, que é o produto entre a viewport e a matriz de projeção. Aquela matriz que nós derivamos, então, obtivemos numa aula recente, nós vamos revisitá-la em breve, porque, como disse, ela será, então, uma ferramenta bastante útil para nos permitir entender
o procedimento de interpolação perspectivamente correta ou interpolação hiperbólica. Então vamos lá. Essa é a projeção e seguida de viewport, de transformação viewport, e eu vou então dizer o seguinte, que quando eu aplicar essa matriz VP a, digamos, as coordenadas de vértices expressos então nesse espaço da câmera, eu vou obter então coordenadas de pixel nesse espaço homogêneo. Naturalmente, aqui nós poderíamos estar falando de qualquer atributo nesse espaço aqui. Bem, então lembrem-se que a ideia é que depois de ter feito clipping e culling, né, nesse espaço homogêneo, a gente vai poder fazer a divisão perspectiva. Tá? Então, eu multiplico por essa matriz, faço clipping e culling e depois divido então pelo W. Né? E aí o seguinte, ao fazer a divisão pelo W, que será P til W, a gente vai estar então no espaço de pixels, ou seja, eu vou obter valores do tipo Px, Py, Pz, 1. Então, Px e Py são efetivamente as coordenadas dos pixels lá na tela. Esse Pz, então, virá a ser o valor que eu vou estar utilizando para fazer o teste de visibilidade, né? Fazer, então, z-buffer. Então, obtenho P fazendo a divisão pela coordenada homogênea correspondente. Então, pego todo esse vetor, divido pela coordenada homogênea. Ok? Então, tá. Tendo essa notação em mãos, vamos adiante. Primeiro, vamos relembrar aqui a nossa matriz Viewport Projection. Lembrem-se que nós derivamos uma matriz Viewport, que tem essa estrutura, e também uma matriz de projeção, que tem estes componentes. A matriz VP é nada mais, nada menos do que o produto dessas duas matrizes, e é aqui reproduzida. Tá? Vocês já a conheceram anteriormente, eu só reproduzo aqui. Bom, nós estamos interessados, visto que a matriz VP leva de coordenadas no espaço euclidiano para coordenadas de pixel no espaço homogêneo, nós estamos interessados na sua inversa, porque é ela que vai nos permitir passar de coordenadas homogêneas de pixels para coordenadas no espaço euclidiano, digamos, tá? Então, vamos lá. Temos aqui a matriz com todos os seus componentes. Na verdade, a gente não precisa exatamente caracterizar estes elementos, não precisa deles especificamente. Eu vou reescrever essa matriz de uma maneira bastante simplificada. E para os termos não zero dessa matriz, eu vou usar então as letras A, B, C, D, E, F e naturalmente mantive aqui o -1. Tá? Notem que ao fazer isso, eu tentei simplesmente simplificar essa representação e acabei, por usar a sequência A, B, C, D, E, F, eu acabei reutilizando as letras B e F, e eu gostaria de enfatizar que aqui elas não têm o mesmo sentido que na matriz acima, onde representava então o valor de bottom e far near plane. Aqui são simplesmente as letras em sequência para construir uma matriz de uma forma bastante simples e manipulá-la simbolicamente. Bem, tendo tal matriz, o seu determinante é dado, então se a gente for obter simbolicamente o determinante dessa matriz, vai ver que é o produto de A vezes C vezes F. E, portanto, essa matriz será não singular e, portanto, né, inversível, se algumas condições forem válidas, né, forem satisfeitas. Ou seja, se o determinante não for zero e, portanto, para o determinante ser zero, o A é zero, C é zero, o F é zero. Bom, vamos ver o que é F aqui. F representa este termo da minha matriz. Portanto, ele será zero se o near ou far clipping planes, melhor dizendo, não near e far clipping plane, as distâncias do near ou do far clipping plane forem zero. Isso quer dizer o seguinte, se o near ou far clipping plane forem
colocados justamente contendo o centro de projeção da câmera, né? Ou seja, contém a origem do sistema de coordenadas da câmera. E, de fato, isso não faz sentido, seria uma situação degenerada. No caso, C e A serem iguais a zero, significa o seguinte, considerando já o caso do near plane aqui, né, também que não é zero, poderíamos ter ΔXD ou ΔYD sendo iguais a zero. Isso quer dizer o seguinte, lembrando que ΔXD é a largura da janela no dispositivo, ou seja, o número de colunas de pixels e o número de linhas de pixels. Isso, novamente, seria o caso de uma janela degenerada, sem nenhuma linha ou nenhuma coluna de pixels para a gente projetar. Então, fora essa situação degenerada, e portanto elas não vão acontecer no nosso dia a dia, né? Essa matriz ela é inversível. Nós podemos calcular VP inversa e, aqui novamente, apenas uma representação simbólica, essa seria então a matriz inversa, a matriz que nos permitirá então mapear de pixels para o espaço euclidiano. Então, vejam bem, eu estou aqui novamente apenas indicando que ela existe e que, portanto, assumindo a sua existência, nós agora vamos simplesmente utilizar o termo VP para mostrar como nós podemos obter um algoritmo para interpolação perspectivamente correta. Então, vamos lá. Nós já sabemos que o valor de Petil, ou seja, as coordenadas do pixel expressas no sistema de coordenadas homogêneas, é obtida a partir de E por meio da multiplicação pela matriz VP, ou seja, temos essa expressão, né? Já conhecemos. Nós sabemos ainda o seguinte, que, portanto, VP mapeia um vértice no espaço para um elemento aqui em coordenadas homogêneas, ou seja, não está muito bem definido o espaço, ele mapeia isso para um raio em algum lugar ao longo de uma linha que liga, por exemplo, que passa pelo vértice ou pela coordenada do vértice e o centro de projeção da câmera, o olho. Então vamos lá. Ele mapeia para algum lugar ao longo desse caminho. Quando a gente fizer a divisão perspectiva, ele vai parar num lugar específico, né? Então, vamos rever aqui, ó. VP deve multiplicar EX, EY, EZ1. Portanto, teremos aqui como primeira coordenada de Petil, ou seja, Petil X, teremos A vezes EX mais B vezes EZ. Aqui. Teremos C vezes EY mais D vezes EZ. Aqui. Teremos E vezes EZ mais F vezes 1 aqui. E teremos menos EZ. Estas são, então, as coordenadas do pixel neste espaço homogêneo, né? Esse Pixel Homogeneous Space. E notem que a coordenada W desse pixel é dada, então, por menos EZ. Isso quer dizer o seguinte, que este camarada está aqui ao longo desta linha, desta reta, numa posição que corresponde, então, a uma coordenada W lá, onde teremos menos EZ, né? Ou seja, está uma distância de, na verdade, EZ unidades da câmera. Lembrem-se que está negativo, então, por conta do nosso sistema de coordenadas aqui. Então, esse menos EZ, melhor dizendo, não EZ, isso se torna um valor positivo que vai dar a coordenada W. Nós podemos obter exatamente a coordenada de pixel se nós fizermos o seguinte, projetarmos isso no plano W, aqui PW, igual a 1. Fazemos isso, depois de termos feito, aplicarmos clipping, etc., fazemos a divisão perspectiva e dividimos assim, então, o vetor Petil pela componente W dele. Isso me produzirá, então, um valor de P. P é, portanto, né, nós podemos fazer essa divisão por Z, obter esses elementos aqui mais
precisamente, mas isso resulta, então, em coordenadas Px, Py, Pz e 1. Lembrando que este camarada, então, vai corresponder, né, à projeção daquele elemento E precisamente sobre o plano W igual a 1. E Px e Py serão as coordenadas de pixel, né, na nossa tela, as coordenadas lá na nossa janela, já em coordenadas de pixels. Pz corresponderá, então, ao valor que será utilizado para fazer, então, o processo de visualização definindo, então, os elementos que são visíveis, né? Definir o depth buffering para permitir, então, que a gente consiga observar apenas os elementos mais próximos da câmera. Bem, falamos do mapeamento através de VP, mas como eu disse, estamos interessados no processo inverso. Então, vamos verificar o que aconteceria se a gente invertesse esse processo. Tá. Nós podemos agora fazer o seguinte, ó, vou multiplicar os dois lados dessa equação por VP inversa. Naturalmente, eu estou multiplicando aqui à esquerda. E aí, o que nós temos? Então, temos VP inversa Ptil. Aqui vai resultar a matriz identidade igual a E. Logo, E igual a VP inversa Til. Mas, se nós lembrarmos que P é igual a Ptil dividido por PW, a gente depreende imediatamente que Ptil aqui é igual ao produto de P pelo escalar Ptil-W. Então, podemos fazer essa substituição. Então, aqui temos. E, mais uma vez, Ptil-W é apenas um escalar, é um número. P é um vetor, mas Ptil-W é um escalar. Nós podemos dividir os dois lados da equação por Ptil-W, obtendo, assim, uma expressão, onde eu estou mapeando, por meio da inversa de VP, não o nosso pixel em coordenada homogênea, mas ele sim já em suas coordenadas euclidianas. Tenho W aqui igual a 1. Veja, dividir por Ptil W, né? Esse é o camarada já cuja coordenada W é igual a 1. E observamos então o seguinte, que temos agora um E que ao dividirmos E por Ptil-W, nós estaremos alterando a coordenada W de E, que até esse momento, né, até aqui, então era 1. Ao fazermos isso, nós vamos obter um E que não tem mais coordenada W igual a 1 e, portanto, nós vamos chamá-lo de etil. E assim nós obtivemos uma expressão que mapeia as coordenadas de pixel, exatamente as coordenadas que nós vamos utilizar durante o processo de rasterização, né? Para um espaço homogêneo aqui, onde eu tenho uma representação homogênea dos atributos dos vértices, né? E, naturalmente, dos elementos também interpolados. Notem que esse ponto é extremamente importante para a gente, porque nos dá um mecanismo de passar de coordenadas de pixels para coordenadas no espaço 3D. Bem, e outra coisa, temos uma matriz, né, um produto de matriz, essa é uma transformação linear. Então, agora que nós temos esta informação que etil pode ser obtido, então, pela transformação diretamente das coordenadas de pixel, e lembrando, então, que esse etil veio dividindo-se, então, os atributos E por Ptil-W, ou seja, a coordenada W de Ptil, e que Ptil-W é igual a menos EZ. Então, nós sabemos isso, podemos agora seguir o nosso caminho para derivar o nosso procedimento de interpolação perspectivamente correto. Vamos lá. Primeiro, agora a gente lembra que existe esse mapeamento de P
para algum lugar ao longo do raio, né? Lembrem disso. Nós temos, novamente agora partindo de P, nós temos a possibilidade de mapear este pixel para algum lugar, né? Ao longo deste raio aqui. Lembrem-se que antes a gente fez o contrário, a gente fez a transformação de E mapeando para algum lugar e depois, quando a gente fez a divisão perspectiva, fizemos então com que ele parasse justamente nesse plano aqui, PW, que igual a 1. Agora, nós estamos fazendo a transformação inversa. Nós estamos agora pegando de P e mapeando para algum lugar ao longo dessa reta. Ele tem que estar ao longo dessa reta, do contrário, a projeção não seria sobre esse pixel. Bom, se, né, após esse processo, após obtermos então o valor de etil, nós fizermos a divisão por etil W, nós vamos obter E novamente. Nós estaremos obtendo agora um valor, uma posição muito precisa desse elemento em 3D, no espaço euclidiano. Nós estaremos recuperando a coordenada W igual a 1, que nós tínhamos originalmente, né? E perdemos quando fizemos a divisão de E por P til W. Ok? Notem que fizemos essa divisão, perdemos, mas podemos recuperá-la. E o que esta manipulação aqui nos sugere é o seguinte, é que eu posso partir de P para etil, ou seja, partir de coordenadas de pixels e ir para algum lugar ao longo desse raio, né? Mas depois eu consigo obter, a partir do etil, os valores de E, precisamente, para poder fazer o preenchimento aqui dos valores de pixel ao longo do meu processo, ou durante o meu processo de rasterização. Essa é a mensagem muito importante, ou seja, nós podemos ir de P para um etil e podemos depois retornar de etil para E e, portanto, preencher os valores de pixel com os valores de atributos diretamente de E. Então, vamos lá. Recapitulando, o que nós acabamos de ver é que é possível, então, ir do espaço de pixels para um espaço homogêneo 3D por meio de uma multiplicação de matrizes, né? E que, portanto, como eu fiz esta multiplicação de matrizes, é uma transformação linear, eu vou poder agora interpolar no espaço homogêneo, etil, usando os mesmos parâmetros de interpolação que eu estaria usando no espaço de pixels, para interpolar, então, no espaço de pixels. E uma vez que eu tenha obtido o valor interpolado em etil, eu vou poder agora recuperar o valor associado, né, o correspondente no espaço euclidiano, simplesmente dividindo o etil pela sua componente W, ou seja, pela componente etil W. Okay? Então vamos lá. Mais uma vez, esse é um momento extremamente importante. Nós sabemos passar do espaço de pixels para aquele espaço homogêneo etil. Por que nós passamos de pixels para etil por meio de uma multiplicação de matriz? Nós podemos, então, interpolar no espaço etil usando os mesmos parâmetros de interpolação que usaríamos para interpolar no espaço de pixels. E sabemos que uma vez que nós tenhamos valores em etil, nós podemos obter o valor correspondente no espaço E, no espaço de câmera, né? A space ou E. É tudo que a gente precisa, então, para fazer esse processo de interpolação perspectivamente correta e, mais do que isso, fazê-lo orientado, então, a coordenadas de pixels. Nesse momento, é importante que a gente verifique que realmente podemos fazer a interpolação no espaço etil, ou seja, no espaço homogêneo, utilizando os mesmos valores de parâmetros que utilizaríamos no espaço de pixels.
Então vamos lá. Seja então o valor PI associado a um pixel interpolado lá, a partir de valores de pixels P1 e P2. E este valor, então, é obtido utilizando um parâmetro alfa, que varia, então, de 0 a 1. Quando alfa é igual a 0, nós temos P1. Quando alfa é igual a 2, temos PI igual a P2. E, para valores intermediários, uma interpolação, uma combinação linear de P1 e P2. Bem, lembrando, então, que o mapeamento de PI para etil-I é feito utilizando a matriz VP inversa, né? E a propósito, para simplificar aqui a notação, eu vou utilizar apenas M. Tá? Então, podemos agora representar um etil-I igual a M vezes PI, onde PI, então, é esse valor interpolado no espaço de pixels. Bom, nós podemos substituir PI pela sua expressão, obtendo agora esta nova equação, e podemos distribuir o produto de M. Com isso, obtemos mais uma expressão aqui. Mais uma vez, podemos distribuir o produto e, ao final, teremos, então, etil-I igual a E1, etil1, mais alfa vezes etil2 menos etil1. E notem que obtivemos, então, exatamente o mesmo valor de parâmetro interpolando no espaço homogêneo e no espaço de pixels. Isso, portanto, sugere o seguinte, que como podemos utilizar o mesmo valor de parâmetro e como sabemos como passar do espaço de pixels para esse espaço homogêneo etil por meio desse produto de matrizes, né? Nós agora podemos interpolar os extremos, os valores associados, por exemplo. Imagine, eu vou pegar os vértices de um triângulo, por exemplo, faço então, calculo as coordenadas das suas projeções, depois eu vou fazer o seguinte, vou converter aquilo lá para etil e interpolar usando o mesmo valor de parâmetro que eu usaria no espaço de pixel. E daí, depois, tudo que eu preciso fazer é dividir pelo etil-W para obter o valor do parâmetro no espaço euclidiano, né, o valor que eu preciso, então, colocar na posição lá do pixel. Isso, portanto, sugere um algoritmo bastante simples, que aqui, na verdade, eu vou apenas recapitular o que eu disse há pouco. Então, para obter os valores de atributos apropriados para um dado pixel, o que nós precisamos fazer é o seguinte, obter para cada vértice, então, um valor etil, e esse etil eu vou obter dividindo o valor de E pelo W associado ao P no espaço homogêneo, ou seja, dividindo por P til W, como vimos há pouco. Aí nós vamos poder interpolar os valores de E til W associados a esses vértices em espaço de pixel, ou seja, usando os valores deste parâmetro de interpolação. E quando, então, tivermos obtido para cada pixel o valor interpolado, etil, a gente recupera o valor do parâmetro no espaço euclidiano, simplesmente dividindo por etil W correspondente, ou seja, este etil aqui foi um etil interpolado a partir dos valores associados aos vértices do modelo. Então, pego o valor interpolado e aí divido pelo valor também, né, que foi interpolado do etil W. Okay? Esse é um algoritmo que foi, então, criado por Jim Blin em 92 e nós vamos agora enunciá-lo passo a passo. Bom, vamos então agora enunciar os passos do algoritmo. Nós vamos iniciar construindo então um vetor contendo todos os valores de atributo dos vértices que me interessam.
Começamos aqui, então, com os valores de x, p, y, p, z, p e wp, que são os valores que eu obtenho após a multiplicação das coordenadas dos vértices, lembrem, expresso no sistema de coordenadas da câmera, pela matriz de projeção. Tá? Lembrem-se, a propósito, que aqui nós não estaremos utilizando o produto VP, ou seja, Viewport e Projection. Utilizaremos apenas a matriz de projeção. A ideia de utilizar a VP foi extremamente importante para que a gente tivesse, então, uma forma de apresentar para vocês o racional por trás do processo, então, de interpolação perspectivamente correta, ou seja, interpolação hiperbólica. Na prática, nós vamos estar seguindo com o nosso pipeline, multiplicando apenas pela matriz de projeção. E aqui estão os valores. E seguem outros atributos aqui no espaço euclidiano. Tá? Vejam, coloquei aqui, por exemplo, valores de coordenadas no sistema de coordenadas da câmera, normal, né? Os componentes de normal, por exemplo, x, y, z, cor, RGB, coordenadas de textura, etc. E ao final, 1. Isso faz com que a gente tenha um vetor, né? Numa representação homogênea, num espaço multidimensional, e que corresponde ainda, por essa componente ser igual a 1, um vetor num espaço aí euclidiano. Notem que nós temos esses atributos, eu coloquei aqui outros como, por exemplo, os valores de coordenadas do vértice no sistema de coordenadas da câmera, coordenadas de normais, etc. Isso a gente só coloca se precisar. Por exemplo, suponha que eu queira fazer phone shading, então eu preciso avaliar a função de iluminação a cada fragmento. Portanto, precisarei de valores corretos de posição de vértice, de normais, etc., para que eu possa calcular ângulos, distâncias, etc. Né? Então, notem, se eu preciso, e no caso, por exemplo, de phone shading, eu precisaria desses atributos, coloco. Se não precisar, não usa. Então, vamos lá. Tendo construído este vetor, nós vamos agora realizar a operação de clipping, que precede, então, a divisão perspectiva. Nós estaremos dividindo todos os componentes deste vetor por WP. Notem que a última componente, antes 1, vai virar 1 sobre WP. Ao fazermos essa divisão por W, na verdade, nós estamos transformando as coordenadas x, p, y, p e zp agora para o NDC. Né? Aqui teremos, então, os valores prontos, para x e y, prontos para depois o mapeamento pela Viewport Matrix, continua sendo necessária, né, para obtermos coordenadas de pixels. O valor transformado, né, de ZP, ou seja, depois da divisão por WP, é o valor que será utilizado para Z-buffering, e assim, então, continuamos com esses elementos com seu papel original. Os outros atributos, então, que a gente vai interpolar conforme descrito. Notem que essa divisão mapeia os demais atributos, então, para esse espaço homogêneo etil. E aí, podemos fazer agora a interpolação de todos os valores linearmente ao longo das arestas e através de cada scanline, conforme a gente descreveu bem no início, ou seja, aquele processo de interpolação bilinear. Só que, na verdade, não será interpolação bilinear, porque nós estamos interpolando também o valor de 1 sobre WP, ou seja, o valor de etil W. E aí, tendo feito essa interpolação nesse espaço etil, nós agora a cada pixel, ou seja, a cada fragmento, vamos dividir os valores interpolados dos atributos pelo valor interpolado de 1 sobre WP, ou seja, pelo etil W, né, que foi interpolado. E com isso, voltaremos à representação ou seja, a representação no espaço euclidiano, e teremos, portanto,
os valores corretos de atributos para, então, preencher lá os nossos pixels, né? Sejam então valores de cores, sejam coordenadas de textura para que a gente possa efetivamente acessar a textura e obter os valores a serem utilizados para aquele fragmento e por aí vai, né? Sejam valores de normais para que a gente use no cálculo de iluminação a nível de fragmento. E a ideia então já está clara para vocês, ok? Então, vejam bem, um algoritmo bastante elegante, bastante simples de implementar e que faz o que a gente precisa, ser controlado, dirigido a partir de coordenadas de pixels, produzindo resultado de forma bastante eficiente. Bem, em resumo, nessa aula nós falamos sobre rasterização e, em particular, nós nos concentramos no aspecto de interpolação de atributos, né? Falamos sobre os objetivos de rasterização como um todo, que incluem ainda resolver questões de visibilidade, anti-alias, mapeamento de textura, etc. Mas isso são assuntos que trataremos em aulas subsequentes. Falamos sobre o processo de interpolação bilinear, mostramos que apesar de ser bastante intuitivo, muito simples, né, de entender, ele não leva em conta a distorção perspectiva e, portanto, não produz resultados corretos. Para resolver o problema, então, nós mostramos a necessidade de levar em conta a coordenada W e fazer uma divisão perspectiva nesse processo e derivamos uma expressão para o cálculo de interpolação hiperbólica. E a partir daí, nós desenvolvemos, né, ou apresentamos o algoritmo de Blin, que permite, então, que possamos, a partir das coordenadas de pixel, orientar todo um processo de interpolação perspectivamente correta. Tá? Esse algoritmo é extremamente importante e será utilizado então por vocês na implementação da versão de vocês de OpenGL.